É o desenvolvimento da planta, a dificuldade da polinização e o crescimento do fruto. E saber por que o maracujá se tornou um símbolo da paixão de Jesus Cristo. Realmente é dele que vem a água que abastece sua casa. Por isso, os rios merecem cuidados especiais. Você vai conhecer agora uma comunidade que se uniu para cuidar de um rio, o Rio do Campo. Campo Mourão, município de 80 mil habitantes, às margens do Rio do Campo. Até o final da década de 70, a água que abastecia a cidade era retirada de Minas. Mas a população foi crescendo e a água diminuindo. A solução para acabar com a falta d'água foi construir essa estação de captação no Rio do Campo. Mas logo de saída, problemas. Logo que começou o funcionamento da estação de tratamento, nas primeiras chuvas já foi impossível efetuar esse tratamento. Ficou sem água a cidade? Ficou sem água a cidade. Foi interessante porque tinha acabado de se inaugurar uma obra para resolver o problema de água e chovia, faltava água na cidade. É que as margens do rio eram ocupadas por lavouras. Na época, quase ninguém fazia conservação de solo. A chuva causava erosão nas propriedades. E as estradas ficavam assim, como você vê nessas imagens feitas pelo Globo Rural na região há alguns anos. Eram toneladas de terra levadas para dentro do rio toda vez que chovia. A proteção das margens do rio nas propriedades a montante da captação, acima da captação de um sistema de água, ele é importante porque ele evita o carreamento de outros sólidos para o rio. Esse carreamento ele aumenta o índice de turbidez da água, que encarece o tratamento dessa água, além de, às vezes, prejudicar esse abastecimento, causando interrupção quando a estação de tratamento não suporta a quantidade de sólido, de sujeira que vem nessa água. Foi então que começou um trabalho pioneiro. O Rio do Campo foi o primeiro a ter implantado um sistema de microbacia. A Emater, a Prefeitura, a cooperativa da cidade e os agricultores se uniram. Ajeitaram as estradas e construíram curvas de nível, terraços e caixas de contenção para que a água das chuvas ficasse na lavoura e não entupisse mais a calha do rio. O trabalho, que começou com a conservação do solo, evoluiu. Os agricultores trouxeram para cá outras práticas e criaram o que hoje se chama Programa Microbacia Ambiental Integrada. A bacia do Rio do Campo tem 143 propriedades. 80 delas produzem soja. E é esse pessoal que participa do programa para melhorar a qualidade do ambiente e também da soja produzida. Hoje, grande parte dos agricultores faz plantio direto. E já está na fase final um trabalho importante: o reflorestamento da mata ciliar do Rio do Campo. A prefeitura produz mudas de plantas frutíferas e nativas, que são repassadas aos agricultores. O agricultor gasta alguma coisa para fazer esse reflorestamento? Não, o agricultor, o único trabalho que ele tem é de plantar, porque o município doa as mudas gratuitamente, entrega em sua propriedade e ele só fica com o trabalho de plantar e cuidar. Seu Eduardo Boasque vive aqui no sítio São Mateus. São 12 hectares, 7 cultivados com soja. Ele já reflorestou boa parte da margem do rio. Mas falta ainda este pedaço de pasto destinado ao gado de leite, que ele cria para o gasto da família. Nós estamos reflorestando as margens do rio para proteger a água, principalmente que abastece a cidade, e para não vir erosão dentro dos rios. Sim. É melhor para peixe, para a cidade. E porque antigamente o povo, quando entrou, abria aqui, eles abriram de baixo para cima, que as terras eram melhor por baixo. Desmataram toda Desmataram a margem e ficou aberto. Agora então está sendo reflorestado por causa disso. Mas ainda faltava resolver outro problema grave: a poluição das águas do rio por agrotóxicos, especialmente os inseticidas usados para controlar a lagarta e o percevejo, principais pragas da soja. A solução foi fazer um manejo integrado de pragas, substituindo parte dos venenos por controle biológico. A Associação de Agricultores do Rio do Campo fez um convênio com o Colégio Agrícola de Campo Mourão.
Durante toda a safra, alunos da escola visitam as propriedades e fazem a contagem de lagartas e percevejos. Esses dados vão para o computador da Emater. Quando há necessidade de fazer o controle, ela avisa o técnico da cooperativa responsável pela assistência técnica das propriedades. Semanalmente nós temos esses dados atualizados. Isso faz com que a gente tenha agilidade na recomendação ao produtor. Quando é preciso, o controle é feito com inseticidas biológicos. No caso da lagarta, o que se usa é o baculovírus. Desenvolvido pela Embrapa a partir de um vírus encontrado na natureza, ele causa uma doença que mata as lagartas rapidamente, sem afetar a soja e muito menos o homem. Seu Adalto Cremonese é um dos produtores que substituiu o inseticida convencional pelo baculovírus e está satisfeito com o resultado. Excelente, né? Tem anos aí que funciona 100%. Esse ano mesmo teve áreas aí que nem usamos baculovírus. Nem precisou aplicar? Não. Ela está controlada? Está controlada. E a tendência é diminuir, né, as aplicações aí. Cada ano vai aplicando Cada ano menos. a menos. Para controlar o percevejo, a solução também veio da Embrapa. Em 94, a associação implantou aqui um elemento importante e que faltava para dar continuidade a esse trabalho de produção da soja biológica. Esse laboratório para se criar a vespinha, o principal inimigo natural do percevejo da soja. A vespinha é esse inseto aí que você já viu no Globo Rural. Ela destrói os ovos do percevejo, colocando dentro deles os seus próprios ovos. No laboratório, o Elson, técnico agrícola da associação, cuida pessoalmente da criação de vespinhas. O dinheiro para montar o laboratório veio da Prefeitura e do Ministério do Meio Ambiente. A vantagem de ter o laboratório é simples e pura, né? A Embrapa de Londrina não consegue produzir o suficiente para o Brasil todo. Lógico que não tem capacidade. Então, nós montando o laboratório aqui na Rio do Campo, como vocês veem, a lavoura está do lado aqui. Né? Então, a gente produz aqui e com a questão do monitoramento, a gente sabe as áreas corretas de fazer a estrutura. Então, tendo aqui próximo, a gente consegue ser mais rápido na questão do trabalho do manejo de pragas e onde consegue bons resultados. Agora, o agricultor paga pela vespinha? Não, o agricultor não está pagando nada, é grátis isso aqui, né? Posso tomar É o próprio Elson quem dá assistência aos produtores. Ele mesmo leva e faz a soltura das vespinhas na propriedade. O critério mais utilizado aqui para fazer a estrutura da vespinha na soja, a campo, é a questão do uso de produtos fisiológicos ou biológicos já para a lagarta da soja. Ou seja, o produtor que não usou qualquer produto químico, não interessa o início. Se usar a soja pequena, grande, não interessa. No que ele usou, para que ele usou. E daí a gente não solta a vespinha. Então esse é o critério principal. Por que isso, hein? Porque os venenos que são químicos, eles têm o seu residual, né? Então fica na lavoura. E a vespinha é muito sensível. Ela morre. Ela morre. Então a gente prefere não soltar nessas áreas. Seu Mauro, dono da propriedade, já vem usando inseticidas biológicos há 4 anos. As vantagens são muitas, né? O primeiro fator é que você não vai ficar enfiando mão no bolso, entendeu? E não vai ficar aquela guerra com veneno e inseto. Essa é a primeira vantagem. A segunda é que você pode, de uma forma ou de outra, por mais cuidado que você tem, você pode intoxicar, tanto por pele, como oral, como boca. Então você não corre esse risco de você se envenenar. Entendeu? Porque às vezes você está se envenenando sem ter conhecimento, levando um problema até para dentro da casa, que você tem a roupa que você pode contaminar, você está contaminando alguém da família porque está em contato com essa roupa. Para os agricultores da bacia do Rio do Campo, a recompensa por todo esse trabalho vem na hora da colheita. Além de contribuir para melhorar a qualidade do ambiente, eles conseguiram também aumentar a produtividade média, que aqui está em torno de 3 mil quilos de soja por hectare. É acima, inclusive, da produtividade média do estado do Paraná, que é de 2.700 quilos de soja por hectare. O que foi bom para o agricultor, foi bom também para o Rio do Campo. Hoje, a melhoria da qualidade da água é comprovada pela empresa de saneamento do Paraná. Hoje, não chega a 20 anos depois, nós utilizamos a mesma quantidade de produto químico para reduzir esses sólidos da água, produzindo-se o dobro do que se produzia na época. Mas hoje você usa a mesma quantidade de produto e fornece o dobro de água? O dobro de água para a cidade. E nunca mais teve problema? Nunca mais teve problema. O
ponto final da nossa história. Nas casas dos 80 mil habitantes de Campo Mourão, não falta mais água. E a cada 6 meses, os técnicos analisam essa água e há muitos anos não registram nenhum problema de contaminação por venenos agrícolas. Com essas práticas todas, os agricultores de Campo Mourão diminuíram o custo de produção da soja em 5% e aumentaram a produtividade em 15%. Se você quer mais informação sobre o controle biológico da soja, pode escrever para a Embrapa e pedir folhetos ou mesmo algumas doses do baculovírus. Anote o endereço. Embrapa, Caixa Postal 4007, Londrina, Paraná. CEP 86.088-270. Embrapa, Caixa Postal 4007, Londrina, Paraná. CEP 86.088-270. E você vai ver daqui a pouco no Globo Rural. A quebra na safra de feijão de Santa Catarina. E o que o produtor está pagando para transportar a soja nos estados de Mato Grosso? Daqui a pouco, às 9 horas, tem largada da Maratona de São Paulo. O pessoal já está todo animado aqui no ponto de largada, na frente da Praça Charles Miller, bem em frente ao estádio do Pacaembu. Vitor Malzoni, um dos organizadores, diretor da prova. A temperatura bastante agradável, 17 graus, tempo nublado, não está muito sol. Isso é bom para os atletas, né, Vitinho? Não, é excelente. Eu diria que essa temperatura é o tempo ideal para se correr uma maratona. Por volta de 17, 18 graus, com uma umidade relativa do ar baixa, como está hoje. Então eu tenho a impressão que se tudo correr bem, a gente pode ter um novo recorde da prova. Expectativa, qual o recorde da prova para o público saber? A expectativa do tempo para hoje? Bom, o recorde da prova é 2 horas e 15 e 20... Isso no feminino? Não, no masculino. A gente tem o Eduardo Nascimento, que é um grande atleta brasileiro de meia maratona. Ele vai fazer o papel do coelho, né? Ele deve passar a meia maratona em 1 hora e 6, o que projeta um tempo entre 2 horas e 12 e 2 horas e 14. Então a gente espera que com essa temperatura a gente possa ter um novo recorde da prova. Tá aí, é esperar para ver a prova que começa às 9 horas da manhã. Rede Globo na Maratona de São Paulo. Foi dada a largada para a maior corrida às lojas de Zico. Pesos, louças e metais saem na frente em 6 vezes sem juros. Azulejos logo vem atrás emparelhando em 6 vezes sem juros. Correndo por fora vem piso e Tagres por 6,49 o metro. E disputando cabeça com cabeça, ventilador de teto por 69,90 e nova cor acrílico por 67,90, que colocam 1, 2, 3 corpos de vantagem sobre o preço da concorrência. Sábado e domingo é a reta final. Você não pode perder. Ninguém faz por menos que de Zico. Quer apostar? Olha eu aqui, num Chevrolet da Doca de... Feira Agrícola em Jales, São Paulo. Festa do Cavalo em Blumenau, Santa Catarina. Exposições em Brochie do Maratá, Rio Grande do Sul e Vitória da Conquista, Bahia. E na quinta-feira começa a exposição de Londrina, no Paraná. Entre as atrações está uma raça de gado americana ainda pouco conhecida. O repórter Marcelo Teixeira visitou a primeira fazenda a criar esse gado no Brasil. Fazenda São José, em Andradina, a 640 quilômetros de São Paulo. É nessa propriedade de 1.200 hectares e um rebanho com 1.100 cabeças de gado de corte que, em 95, nasceu o primeiro animal da raça Beefmaster no Brasil. Hoje, o pecuarista Alberto Rodrigues da Cunha tem 100 desses animais no pasto. O Beefmaster é o resultado do cruzamento de 3 raças, a indiana Zebu Brahman e as europeias Hereford e Shorthorn. O país de origem do Beefmaster é os Estados Unidos. Foi de lá que o seu Alberto importou os primeiros animais. Com um detalhe, todos eles chegaram aqui quando ainda eram embriões. A boneca, por exemplo, hoje com 3 anos, veio nesse lote. Por que o senhor trouxe embriões e não animais já crescidos? Inicialmente, o custo do embrião era bem menor do que o do animal vivo. O Beefmaster é um animal rústico como o Zebu. Das raças europeias, ele herdou a docilidade no manejo. É um animal fácil, animal dócil, bem mais fácil de mexer. Em vista do Nelore, é um gado calmo, que o Nelore mais ligeiro, né? Outras características das raças europeias presentes no Beefmaster são a conformação da carcaça e a precocidade. O seu Alberto cria o gado a campo com o cuidado de nunca deixar faltar um bom pasto.
Assim, ele consegue que aos 20 meses o animal esteja pesando 500 quilos, o que dá 17 arrobas de carne. Se ele cruzado com esse gado comum, com guzerá, com nelore, com gir, com girolando, ele dá um resultado muito bom. A primeira carta que nós vamos responder hoje é sobre porcas. Seu Idebrando Reis, de Tororó, na Bahia, está com um problema. A maioria das porcas da raça Landrace não entra no cio. Ele até trocou por matrizes novas, mas depois de uma primeira cria, o problema voltou. Seu Idebrando, eu levei a sua carta até a escola Venceslau Belo, no Rio de Janeiro. Olha, seu Idebrando, essa fêmea aqui é da raça Landrace, igualzinha a que o senhor tem aí na sua criação. Vera, esse animal é muito exigente? Sim, esse animal é bastante exigente. Na realidade, a raça Landrace é como se fosse uma fábrica de fazer leitões. Então, o seu Idebrando tem que tomar alguns cuidados para que ela consiga mostrar essa potencialidade reprodutiva dela. Como, por exemplo, uma área coberta. Ela precisa de um piso em que a água não fique empoçada, que a água se escoa. Se a fêmea dessa raça é uma máquina de fazer leitões, como você disse, por que as fêmeas do seu Idebrando não estão entrando no cio? Ele pode, de repente, não estar sabendo identificar o cio dessas fêmeas, tá? Existem vários sinais que identificam o cio na fêmea suína. A vulva entumecida. Então, em torno de 3 a 4 dias antes desse animal entrar em cio, essa vulva vai ficar inchada, avermelhada. Depois, esses animais começam a urinar muito, a ficar nervosas. E para ficar mais fácil de identificar esse cio, é se eu fazer a simulação da monta. Quando a porca está no cio, ela se deixa montar e fica quietinha. Seu Idebrando, a alimentação errada também pode prejudicar o cio das porcas. Forneça a elas uma comida de boa qualidade. Se o senhor quiser fazer a ração na propriedade, peça orientação a um especialista. E se mesmo assim o problema não for resolvido, é porque as porcas devem ter alguma doença. Aí o senhor tem que chamar o veterinário. Esta semana, querendo saber o nome de uma planta que ela tem na propriedade. Olha só, ela mandou uns ramos com frutinhas verdes e outras avermelhadas. Dona Ana Maria conta que quem deu a planta para ela disse que era pimenta do reino. Mas não é não. Segundo a bióloga Lúcia Rossi, do Instituto de Botânica de São Paulo, isto é uma aroeira mansa ou aroeira pimenteira. Não é tão ardida quanto a pimenta do reino e é mais aromática. E os frutos também são usados como tempero, conhecido como pimenta rosa. Ela é vendida assim, olha, para usar na cozinha. Como plantar pupunha? É o que a dona Silvia Gelvic, de Blumenau, Santa Catarina, quer saber. Dona Silvia, este livreto, que custa R$ 8,00, é do Sebrae e trata do assunto. Para pedir um exemplar, escreva para Sebrae, Caixa Postal 1841, Cuiabá, Mato Grosso, CEP 78.055-500. Sebrae, Caixa Postal 1841, Cuiabá, Mato Grosso. O CEP é 78.055-500. Como é que se plantam os capins Coast Cross e Tifton? A pergunta é do seu João Luiz Moreira, de Araguaína, Tocantins. Seu João, o repórter José Hamilton Ribeiro foi buscar a resposta. Olha, João Luiz, quem vai conversar com a gente sobre plantação de Coast Cross de Tifton é o professor Edivar, da Escola Agrotécnica Federal de Uberaba, que já formou muitos pastos iguais a este. Esse aqui é Coast Cross. Coast Cross. Quantos hectares? 20 hectares. Então, João Luiz, a primeira coisa que ele quer saber é como se planta essa grama. Bom, seu João, a primeira coisa que tem que fazer é preparar o solo como se fosse formar uma lavoura de milho, de sorgo ou arroz. A técnica para plantar Coast Cross e Tifton é a mesma? A técnica para plantar Coast Cross, Tifton, grama, estrela e similares, geralmente é a mesma, da mesma forma. Começa se você tendo uma boa muda. Essa muda ela tem que ter aproximadamente 90 dias, né? Para que as gemas estejam boas para germinar. Agora, outra pergunta do senhor João Luiz é a seguinte. No caso da muda dessa aqui, convém picar a muda assim entre as gemas antes de levar para o campo? Não há necessidade. E o corte, você pode ser feito o corte com a enxada e pode ser feito também o corte com a ceifadeira, né? Que a gente usa aqui bastante a ceifadeira, que adianta bastante o serviço. No caso da enxada, corta bem baixo? A enxada você corta bem rente ao solo para facilitar a brotação da nova planta, como se estivesse capinando, vai cortando bem rente ao solo.
E a segadeira, como é que ela trabalha? Ela são discos, né? Só que nós trabalhamos com uma de 4 discos, né? Ela corta em torno de 1,90 m de largura. E, posteriormente, após o corte, a gente passa o ancinho, vai enleirando esse capim, né? Essa muda cortada, depois a gente faz o carregamento do caminhão. Qual é o certo? É cortar a muda e plantar no mesmo dia ou pode esperar alguns dias? É exatamente isso, é cortar a muda e plantar no mesmo dia. Se você quiser deixar para plantar no dia seguinte, deixa essa muda amontoada, não deixar a muda espalhada. Porque se a muda ficar espalhada em cima da terra, ela vai perder umidade e vai se tornar feno. Aí ela não vai germinar. Agora, professor, e o dia do plantio? É depois de uma chuva, convém esperar uma chuva? É, esperar uma chuva com a terra bastante molhada. Com a terra bem molhada você deve plantar. A primeira fase do plantio é espalhar as mudas no terreno preparado. É como se estivesse semeando as mudas no solo, de forma a cobri-lo de maneira uniforme. O próximo passo é vir com a grade aradora para fazer a incorporação do material, o que permitirá sua breve germinação. A grade vai picando e enterrando as mudas, deixando-as num tamanho médio de 30 centímetros. Agora, feito o plantio direitinho, quantos dias demora para começar a brotar? Dentro de 12 a 15 dias nós já começamos a observar as primeiras brotações. Num passo que formamos há 25 dias, já dá para perceber que a área já está tendo, a cobertura vegetal da área já está quase que perfeita. E dentro de 90 dias a 100 dias, já estamos, esse espaço já está pronto para ser utilizado, tanto para feno quanto para pastejo do gado. Foi só terminar o plantio e começou uma chuvinha criadeira, dessas que Deus manda na hora certa. Planta bem feita. Seu João, o senhor viu aí, estes capins devem ser plantados em solo bem preparado e corrigido e precisam de boas chuvas nos primeiros dias depois do plantio. Se você quiser escrever para cá, anote o nosso endereço. Globo Rural, CEP 01150-900. E daqui a pouco, a Paixão de Cristo segundo a natureza. Você vai saber como o maracujá, uma fruta nativa do Brasil, virou um símbolo do sofrimento e da morte de Jesus. E por que passou a ser chamado de fruta da paixão. Depois dos comerciais. A Lemar é a única distribuidora Ford que está vendendo carro Fiesta. A reportagem que você vai ver agora é uma das que teve mais pedidos de reapresentação no ano passado. É sobre o maracujá. Em janeiro e fevereiro, na série dos melhores momentos de 97, de propósito a gente deixou essa reportagem de fora. Nós achamos que a hora certa para o reprise seria agora, começo da Semana Santa. Porque ela mostra o que o maracujá tem a ver com a paixão de Jesus. A flor é o resumo da vida. Em quase todos os povos, simboliza a virtude, a perfeição do espírito. Manifesta amor e harmonia. Em qualquer biografia, não importa o momento, seja morte ou nascimento, ela é mensageira de dor e de alegria. É uma beleza que encanta e alivia. Por um capricho da natureza, sobre o qual a gente fala já já, pouca gente já viu assim, cara a cara, esta que é uma das flores mais bonitas que existem. A flor do maracujá. É um show de delicadeza e combinação de cor. É uma família enorme, surpreende pela variedade. Os cientistas já descobriram quase 500 tipos diferentes de maracujá. Na Europa, ele é mais querido como planta ornamental. Associações tipo Amigos do Maracujá trocam dicas de cultivo. Há livros e livros sobre o assunto, como este do biólogo John Van der Planck, responsável pela coleção de maracujás da Rainha da Inglaterra.
Via internet, as pessoas escolhem o tipo que desejam e já encomendam as sementes pelo computador. Mas, em grande maioria, as espécies lá cultivadas saíram do nosso continente. 95% dos maracujás são nativos da América do Sul, especialmente do Brasil. Se desenvolvem muito bem, tanto na floresta atlântica quanto na região amazônica. Você já pensou, no dia do seu aniversário, no dia dos namorados, numa data importante, ganhar uma flor dessas de presente? Ia ser demais, né? Mas olha, vai ser difícil, se não impossível. Porque a flor do maracujá parece ter vocação para embelezar e para perfumar só o local onde ela está. Se você põe para enfeitar assim, olha só o que acontece. Ela vai se fechar e não vai abrir nunca mais. É uma característica da espécie. Ao contrário da rosa, do lírio, da orquídea, do cravo, ela não tem amanhã. Cada flor de maracujá é um espetáculo de curtíssima duração e que a natureza só apresenta uma única vez. Diferentemente da dama da noite, da 11 horas, a flor do maracujá não se repete e só se abre em determinadas horas do dia. E para que isso seja possível, a planta tem que tomar... A agrônoma Laura Melete, do Instituto Agronômico de Campinas, é especialista em botânica de flores. E ela explica por que o maracujá se comporta assim. Para ele florescer, ele precisa de um dia de mais de 11 horas de luz, então são dias longos. E precisa de uma temperatura superior a 25 graus. Então, quando tem a alta temperatura e os dias longos, ele emite os botões. E quando esse botão chega à sua maturidade, ele se transforma numa flor. Esta flor precisa de uma luminosidade grande. Em média, ela se abre entre as 11 e a 1 hora da tarde. Dia de chuva, dia nublado, não tem flor de maracujá. Não tem flor aberta. Se uma flor dessas enche os olhos da gente, imagina a atração que é para os insetos. Mas inseto pequeno aqui, como a abelha, não dá conta de fazer a polinização. Só mesmo a borboleta e, de preferência, a mamangaba, em certos lugares mais conhecida como abelhão ou vespa de rodeio. Justamente porque ela fica rodeando, batendo as asas e o corpo nos órgãos de reprodução da flor. A mamangaba tem o tamanho na medida para se esfregar nas anteras, que é a parte masculina da flor, essas sapatinhas amarelas aí, e levar o pólen para os estigmas, a parte feminina. E a polinização, no caso do maracujá, tem a particularidade de exigir casamento cruzado, ou seja, para esta aqui vingar, a mamangaba tem que trazer pólen de uma outra para cá. Horas depois, o ovário começa a se desenvolver. Vai ganhando a forma de fruto. Aí, com 2 dias, 1 semana, 40 dias, por volta dos 2 meses, muda de cor. E quando amadurece, espontaneamente se desprende. O maracujá não é fruto que se apanha no pé. Só é bom o que cai sozinho no chão. E olha a curiosidade. Cada grãozinho de pólen que penetrou na antera vira uma semente. Um fruto sadio soma entre 400 e 500 sementes. Só no Brasil e em alguns países americanos é que o maracujá é chamado de maracujá. Um nome já dado pelos índios e que quer dizer alimento em forma de cuia. Na Europa, ganhou uma denominação completamente diferente. É fruta da paixão. No caso da flor, flor da paixão. Em francês, por exemplo, é fleur de la passion. Em inglês, passion flower. Em italiano, fiori della passione. É uma expressão que para muita gente sugere romance, amor tropical, fantasias desse tipo. Mas não é nada disso. É uma paixão que tem a ver com sofrimento, com a paixão de Cristo, como a gente vai explicar em detalhes um pouco mais à frente. A cultura do maracujá é exigente, requer várias capinas, dezenas de pulverizações anuais. A polinização tem que ser feita à mão.
A cada 2 anos, o pomar é replantado. Mas a colheita é generosa. Acontece quase todo dia durante uns 10 meses seguidos. Antes mais cultivado no norte e nordeste, o maracujá vem ganhando espaço em Minas e São Paulo. Na região de Marília, oeste paulista, por exemplo, já é plantado em quase 300 propriedades. O maracujá, ele veio ser praticamente a redenção do pequeno produtor, especificamente no caso do pequeno produtor. É um trabalho gratificante porque a gente tem a receita semanal, né? Toda semana nós temos o dinheiro na mão, né? Não é um dinheiro grande, mas dá para ir ajudando. O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá. Colhemos cerca de 200 mil toneladas. E a maior parte se destina à fabricação de suco, que, aliás, é um dos nossos preferidos. Estamos agora num dos lugares mais religiosos do Brasil. É São João del Rei, uma das obras-primas do Barroco Mineiro, pela ONU incluída no Patrimônio Histórico da Humanidade. Descanse em paz. Amém. Segundo o mistério... Em São João del Rei, quaresma ainda é quaresma mesmo. O povo sempre participa ativamente das celebrações. Nesta época, 2 vezes por semana vai para as ruas em procissões fervorosas. Esta senhora, no próprio nome, traz um emblema da fé. É Dona Maria Nazaré de Jesus. Aos 82 anos, não fica cansada de acompanhar a procissão? Não, eu fico, né? Mas eu gosto de acompanhar, né? Faço minha comunhão, rezo muito. Ao contrário do que aconteceu em outros lugares, aqui o culto religioso não fica restrito às gerações mais antigas. A juventude também se dedica, e com talento até na música sacra. Outra admirável tradição da cidade que tem nada menos que 12 coros. Alguns chegam a fazer até 200 apresentações por ano. Olha, pode parecer estranho, alguns poderiam dizer até heresia, mas a ideia de trazer o maracujá para dentro da igreja envolveu até um papa, Paulo V, 400 anos atrás. É uma história bonita, muito interessante, que identifica a flor de maracujá como uma revelação divina da paixão de Cristo. Você vai conhecer essa interpretação enquanto a gente acompanha a celebração da Via Sacra aqui na Basílica de São João del Rei. Primeira estação, Jesus é condenado à morte. Depois da condenação, Jesus é chicoteado e recebe o que simbolizaria ser ele o rei dos judeus, a túnica roxa e a coroa de espinhos. No maracujá, o roxo é predominante na maioria das espécies. Os filamentos que servem de base para o pouso dos insetos formam o que seria a coroa de Cristo. As gavinhas, aquelas cordinhas que a planta usa para se fixar, lembram o açoite. Em Gólgota, Jesus afasta a taça de vinho que lhe é oferecida. O episódio deixou marcas no cálice da flor, esta parte que se desenvolve acima da haste. A semelhança é grande entre os estigmas, essas 3 cabecinhas que formam a parte feminina da flor, e os cravos com os quais pregam Cristo na cruz. No auge do suplício, lhe oferecem vinagre. A esponja está lá, encravada na ponta do cálice. E na ponta da folha do pé de maracujá está a imagem da lança com que um centurião fura Cristo no peito. Este ferimento, mais o dos pés e das mãos, somam as 5 chagas. Exatamente o número de estames, os depósitos de pólen que são a parte masculina da flor. As associações são imaginativas. Houve quem visse nas pétalas, que são 10, o número de apóstolos, com exceção de Pedro e Judas, que não teriam participado da crucificação. Essas interpretações começaram quando os jesuítas vieram para o Novo Mundo. A flor do maracujá foi usada como instrumento de catequese dos índios. O Papa Paulo V, quando viu um desenho da flor, achou que aquilo não era mera coincidência, mas um símbolo da paixão. Padre, e o senhor?
Acredita também que a flor do maracujá é uma revelação divina da paixão de Cristo? Acredito, sim, porque o homem é a imagem de Deus e Deus se revela na sua natureza. Os cristãos sempre usaram símbolos para externar e mesmo sentir dentro de si a presença de Deus, a fé. Assim, nas catacumbas, nós encontramos vários sinais, símbolos de Cristo. E nesta fruta, o maracujá, encontramos também na paixão de Nosso Senhor, no seu caminho para a cruz. Vamos repetir os detalhes para você guardar as semelhanças da flor com a paixão. A folha é a lança, a gavinha, o açoite. Aí estão o cálice e a esponja. As pétalas lembram os apóstolos. Os filamentos formam a coroa de espinhos. Os estames representam as 5 chagas de Cristo. Os estigmas, os 3 cravos da crucificação. E o roxo representa todo o sofrimento de Jesus. O Globo Rural termina aqui. Bom domingo para você. Bom dia e até domingo que vem. Rede Globo, São Paulo. Assista agora Esporte Espetacular.